Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Muito obrigada por participarem desse projeto Estudando Infraestrutura na Quarentena. E hoje a gente vai conversar sobre investimentos em infraestrutura com o Daniel Keller. O Daniel, ele é especialista em regulação econômica e estruturação financeira, além de ser mestre em economia pela UFRJ. Muito obrigada, Daniel. Bom, em primeiro lugar, Luísa, gostaria muito de agradecer a oportunidade de interagir com você. Entendo que é uma iniciativa fundamental, super importante. Entendo que infraestrutura é um setor super relevante em qualquer país do mundo, no Brasil não é diferente, e é um setor que vai ser, assim como os outros, bastante impactado pelo Covid. E a ideia, então, de discutir, aprofundar conhecimento e pensar em soluções durante a crise é muito boa. Então, em primeiro lugar, quero agradecer quem está ouvindo a gente, né, quem se disponibiliza para ouvir esse bate-papo que a gente está fazendo. Bom, Daniel, vou ser bem objetivo nas minhas perguntas. Considerando todo esse impacto trazido pela pandemia da Covid-19 no mundo, como investidores internacionais irão aplicar recursos nos projetos de infraestrutura do Brasil? E também outros estados, caso você queira dar algum exemplo internacional. Eu acho que é mais fácil responder dividindo uma realidade pré-Covid e uma realidade pós-Covid, né? A sua pergunta também já dá um pouco esse tom, né? Então, o que seria uma realidade pré-Covid do ponto de vista de investidores internacionais, olhando para a infraestrutura e investindo em infraestrutura, no meu modo de ver? Uma realidade extremamente globalizada, né? Um fluxo intenso de capitais entre países. Muda no pós-Covid, mas vamos pensar um pouquinho ainda no pré-Covid. Quem que eu posso citar como referência pré-Covid para investimentos em infraestrutura? De um lado, fundos de pensão, né? São fundos que gostam de retorno de longo prazo, eles vão pagar a aposentadoria para os seus cotistas e, portanto, eles não dependem, eles não precisam do dinheiro retirado no curto prazo e buscam o quê? Rentabilizar com risco relativamente reduzido, né, aquele recurso do seu cotista. Então, esse tipo de fundo é um fundo que gosta de infraestrutura. O outro tipo de fundo que vale a pena chamar a atenção são fundos soberanos. Fundos soberanos são aqueles fundos constituídos com recursos das reservas cambiais dos países. Então, o país não precisa manter no caixa dele uma quantidade de dólar excessiva. O que ele faz como alternativa para rentabilizar aquelas reservas cambiais? Ele abre um fundo para investir fora do país. Isso é muito comum, existem vários fundos. O Oriente Médio é rico nisso por conta dos recursos oriundos do petróleo. Tem um fundo específico que tem participação no Brasil, mas tem muita relevância na infraestrutura em nível mundial, que é o Mubadala. É um fundo dos Emirados Árabes Unidos, um fundo soberano, né? Do lado dos fundos de pensão, eu chamaria a atenção para um fundo chamado Brookfield, que é um fundo canadense. É um fundo de, se não me engano, de professores. E também gosta de retorno a longo prazo e tem tradição, tem muito conhecimento em infraestrutura. Ambos aterrizaram com firmeza no Brasil, Brookfield bem antes, Mubadala mais recente, mas realmente já está aqui. Do ponto de vista ainda internacional, na realidade pré-Covid, vejo China, né, como um player-chave, um player fundamental, mas ainda uma lógica um pouco diferente de fundo, né? A China tem uma lógica de investimento muito relacionada ao Estado chinês. Então, as empresas que fazem esse tipo de internacionalização são empresas, em geral, não sempre, mas em geral com vínculo estatal, ou estatais completamente, ou com participação estatal relevante. Então, isso também é muito importante para a gente, seja olhando para o Brasil, seja olhando para o mundo. A gente pode pegar casos mais extremos desses investimentos chineses, como na África, né, que é muito relevante, e casos menos extremos, como na Europa, mas que também são importantes. Olhando na realidade ainda pré-Covid para o Brasil, eu diria que eu puxaria exatamente esses players, né? A Brookfield como um exemplo interessante, porque é sócia relevante da Artéris, uma empresa das mais relevantes de concessões de rodovias do Brasil, é sócia da BRK, também é uma empresa das mais relevantes de concessão de saneamento básico. Essa empresa foi comprada da Odebrecht e está operando já há algum tempo como o Brookfield acionista, né? E também as empresas chinesas estão aqui, setor de distribuição de energia elétrica, setor de
distribuição e transmissão de energia elétrica. Os chineses se interessam muito, as empresas chinesas se interessam muito por ativos que promovam o escoamento de produção relevante para a China, tipo minério de ferro e soja. Então, estão olhando para ferrovias, estão olhando para ativos de portos e, portanto, são importantes aqui na nossa lógica de investidores externos para a infraestrutura brasileira, né? Isso numa realidade pré-Covid. Pós-Covid, o que eu acho? Não acho que quem esteja aqui vá sair, né? Não vejo uma CCCC, que é uma dessas grandes empresas chinesas, talvez a maior chinesa de construção, que está aqui no Brasil com uma presença relevante. Não vejo Brookfield ou Mubadala mudando a estratégia e saindo e vendendo ativos no Brasil. Então permanecem. Porém, para novos investidores, né, para essa intenção que claramente o governo de Minas tem, o governo de São Paulo tem, o governo federal tem, de busca de novos investidores privados internacionais para a infraestrutura, aí sim a gente tem um desafio maior. Aí eu acho que a lógica de globalização, de internacionalização do capital, ela muda na realidade pós-Covid. Claro que pode voltar, mas aí a gente estaria falando de um tempo, aí, talvez de 3 a 4 anos, para que essa volta ocorra, né? E aí tem diversas razões que explicam isso. Primeiro, que tem uma razão totalmente econômica e financeira. As empresas, os fundos, sofreram com a crise, né? Perderam recursos, perderam capacidade de investimento, né? Então, naturalmente, vão se retrair e vão olhar mais para os seus mercados de conforto. Segundo, que os próprios ativos de infraestrutura ficaram menos interessantes, ficaram menos rentáveis. O grande exemplo, e aí é até interessante também mencionar, do ponto de vista de investidores externos, é o setor aeroportuário brasileiro. Então, as rodadas 3 e 4 foram muito dominadas por investidores externos. Empresas operadoras de aeroportos no mundo, Espanha, por exemplo, que ganharam licitações, Suíça, que ganharam licitações no Brasil para operar os aeroportos aqui, tá certo? E os aeroportos, né, foi certamente o ativo de infraestrutura mais impactado pela crise, né, do corona, né, uma queda aí entre 90% e 95% dos embarques de passageiros, por exemplo, né, cargas sofrem menos, mas passageiros eu diria que é uma parte muito importante da maioria dos aeroportos, porque você tem uma receita acessória de compras, né, de restaurantes e tal, muito relevante, e ao mesmo tempo as tarifas de embarque, desembarque, pouso e decolagem. Ou seja, uma realidade pós-Covid, ela necessariamente vai ser uma realidade menos internacionalizada, a busca por investidores estrangeiros vai ser muito mais difícil do que foi no passado recente. Porém, creio que existe alguma luz no fim do túnel, creio que, a julgar pelo que está acontecendo com a China, eu interajo muito lá, Xangai já voltou praticamente à normalidade, né, corroborando a ideia de que é uma crise muito aguda, mas se lidada, né, se os países, os governos lidam da forma correta, ela pode ser uma crise aguda, porém de relativo curto prazo. Então a gente já veria uma China recuperando a partir do terceiro trimestre desse ano, de 2020, com um quarto trimestre já indicando crescimento, tá certo? Então, quer dizer, a gente poderia já começar a vislumbrar um cenário como esse, e aí, olhando para o impacto em infraestrutura, ele pode ser bastante mitigado, obviamente a depender do setor, né? Aeroportos vai continuar sofrendo, eu diria, por algum tempo. Muito obrigada, Daniel. E como as organizações multilaterais de promoção do desenvolvimento, como por exemplo o Banco Mundial, NDB, como elas vêm atuando nos investimentos de infraestrutura? E como fica essa atuação com o advento dessa atual crise econômica e sanitária que nós estamos vivendo? Bom, com relação às instituições multilaterais de promoção do desenvolvimento, claro, vale citar o Banco Mundial, né, pela história, pela relevância, e vale citar o New Development Bank, que é o chamado Banco dos BRICS, muito mais recente, eu diria de 5 ou 6 anos para cá, mas é um banco que vem crescendo, é um banco que tem capital autorizado muito elevado, na ordem de 100 bilhões de dólares, e que também tem que ser mencionado. Bom, realidade pré-Covid, Banco Mundial. Eu entendo, essa é uma avaliação minha, que o Banco Mundial estava centrando esforços em países mais pobres. O Brasil, ainda que tenha um contingente populacional bastante pobre, ele não é comparável a países africanos
ou alguns países asiáticos, em termos de pobreza. E o Banco Mundial vinha focando muito nesses países mais pobres. No Brasil, havia, claro, financiamentos importantes para estados, mas uma atuação muito interessante do Banco Mundial como estruturador de projetos, e Banco Mundial e IFC, que é o braço privado do Banco Mundial, e também como auxílio na determinação da política pública e da regulação de contratos. Então o Banco Mundial tem uma visão muito interessante, tem pessoas muito capacitadas que podem ajudar muito, seja na estruturação de projetos, seja na parte regulatória, seja na definição de políticas públicas, no sentido de aumento de concorrência, aprimoramento da relação usuário-concessionário, elaboração de bons projetos, os cálculos de referenciais de tarifa, taxa interna de retorno. Isso foi feito, por exemplo, para rodovias, para aeroportos. Então, assim, tem realmente uma atuação muito relevante nesse sentido. O NDB, por sua vez, numa realidade pré-Covid, tem tido uma atuação maior com China, com Rússia, mas muito pequena com o Brasil. Então, até, eu diria, meados de 2019, pouca gente conhecia o banco e, de fato, muito poucos financiamentos tinham saído do papel. A partir de 2019, montou-se um escritório brasileiro no NDB, até mais de um, que eu tenho conhecimento, pelo menos, em São Paulo e Brasília, e estão montando uma equipe brasileira, uma equipe que vai ficar alocada no Brasil e, portanto, uma clara intenção de aumentar a participação do NDB nos financiamentos aqui. O NDB é muito focado em infra, é um banco que, claro, tem uma série aí de possibilidades de financiamento, mas infraestrutura é um dos carros-chefe, e aí infraestrutura de mobilidade urbana, infraestrutura de transportes, saneamento básico também entraria. Tá? Portanto, numa realidade pré-Covid, qual que era o cenário posto para essas duas instituições multilaterais? Eu vou me focar nelas, vou me concentrar nelas, não só porque eu conheço mais, mas também porque eu diria que tem essa relevância. Banco Mundial pelo histórico, pelo tamanho, e NDB pela novidade. E também eu não tenho tanto tempo, um pouco por isso também. Bom, Banco Mundial, então resumindo, Banco Mundial no Brasil mais focado, não apenas, mas mais focado em estruturação de projetos, em desenvolvimento da parte regulatória e desenvolvimento de políticas públicas, são aspectos fundamentais, no caso de infraestrutura e olhando para concessões, e mais focado em países mais pobres do ponto de vista do financiamento efetivo, ainda que seja possível contratação aqui. O NDB, por sua vez, é muito focado em financiamento efetivo, uma clara tendência de crescimento no Brasil. Eu trabalhei nesse projeto como consultor, o NDB agora está finalizando a contratação, isso é público, tá? Um financiamento para Vale da ordem de, com câmbio agora mudando, eu diria que aí 1,5 bilhões de reais, um financiamento longo, uma dívida interessante, que foi importante para Vale, porque é uma dívida pós-Brumadinho, enfim. É um projeto muito interessante que o NDB agora deve desembolsar, eu não sei exatamente quando, mas deve desembolsar esse ano. E numa intenção também muito relevante de financiar setor público. O setor público é financiado pelas instituições multilaterais, não só a NDB, Banco Mundial vale igual, geralmente com garantia soberana do Estado brasileiro. Então tem que ser feita uma garantia pelo governo federal, tem todo um processo infelizmente muito burocrático, lá chama COFIEX, processo de cartas consulta, demora muito, teria que ser mais eficiente, mas enfim, é o processo que temos para que o Estado brasileiro garanta esses financiamentos junto aos organismos multilaterais. Pensando numa realidade pós-Covid, e essas instituições, como são instituições muito competentes, responderam a isso, não ficaram paradas pensando numa realidade pré-Covid, eles estão respondendo. Então foram criadas linhas emergenciais de financiamento por essas instituições. O Banco Mundial está muito preocupado em pensar políticas públicas e, eventualmente, ações que de alguma forma anticíclicas, que possam contrabalançar via infraestrutura, via investimentos em infraestrutura, os efeitos do corona. E, por outro lado, ações que possam também mitigar os efeitos da crise econômica gerada pelo corona sobre as populações mais carentes, por exemplo, em saneamento básico. Então, o saneamento básico é um setor da infraestrutura interessante porque ele lida
naturalmente com uma necessidade ultra básica que é a água e, portanto, ele está ali em direta relação com um percentual muito grande da população, inclusive população mais pobre, certo? Então isso é um aspecto bastante importante também. Do lado do New Development Bank foram criadas, né, como eu disse, linhas de crédito emergenciais. Creio que o Brasil deve tomar alguma dessas linhas, né, com aprovação rápida, e vejo também o banco com uma tentativa forte de atuação para financiar projetos estatais de investimento, que, claro, talvez nesse momento seja mais difícil que sejam viabilizados por conta das necessidades de isolamento, mas que num futuro breve seriam, né, vão ser fundamentais, seja porque a infraestrutura, como todos sabem, impacta a produtividade, gera uma série de externalidades positivas, mas, por outro lado, também gera emprego, gera renda, gera tributo, né? Então, atua de uma forma anticíclica e certamente recursos dessas instituições serão muito bem-vindos. Eu diria que, então, seriam essas as ações principais dessas duas instituições pós-Covid. Existem outras instituições multilaterais também pensando, né, e atuando, mas eu acho que o foco certamente tem que ser em Banco Mundial e INDB. Do lado brasileiro, né, eu quero chamar a atenção para essa necessidade, né, e até a gente talvez tenha que aumentar o coro um pouco, para que o governo federal crie, né, uma eficiência maior junto à garantia soberana. Claro que garantia nunca é fácil dar, mas num momento tão sensível quanto esse, seria muito importante que o COFIEX rodasse mais rápido, que as aprovações para a garantia soberana fossem céleres, né? Isso ajudaria muito os estados, né, e contribuiria, eu diria, né, até para salvar vidas num momento como esse. E para finalizar, quais impactos as concessões de infraestrutura sofrerão com a Covid-19 aqui no Brasil? E em outros países, pode falar um pouquinho para a gente? Bom, Covid, pensando no impacto dessa crise nas concessões de infraestrutura, né? Bom, em primeiro lugar é importante dizer o seguinte, né? Se o ativo de infraestrutura está com o Estado, a realidade é uma, né? Se ele está com o setor privado, ela é uma realidade que é outra. O setor privado precisa fechar as contas, né, no final do dia, no final do mês. Precisa de alguma forma gerar lucro no final do projeto. Se não gerar, enfim. Mas não é razoável assumir que uma concessão vai perdurar durante um prazo mais longo de tempo, gerando prejuízo. O impacto tem que ser dividido por setor, não tem jeito, né? Claro que toda a economia é afetada, todos os setores econômicos são afetados, mas no caso da infraestrutura varia demais. Aeroportos, como eu já falei, é um setor que é o mais impactado, né, por razões óbvias, né, cancelamentos totais ou fechamento de aeroportos, fechamento, né, de possibilidade de voos entre países, né, e quedas da ordem de 90% a 95% de passageiros nos aeroportos, né. Super relevante, super impactado. Tem uma vantagem no caso dos contratos brasileiros de concessão associada ao pagamento de outorgas. Então, os aeroportos hoje, o modelo contratual é um modelo que prevê um pagamento relevante anual de outorga. O que significa isso? Significa que um reequilíbrio econômico-financeiro gerado potencialmente pela queda de demanda pode ser relativamente facilmente compensado pela redução da outorga. Creio que essa redução não precisa se dar em um ano só, ela pode se dar em algum período de tempo, desde que as empresas tenham alguma capacidade de caixa, né, de aguentar esse tranco, né? Então eu poderia ter um tranco muito forte nesse ano e a redução de outorga perdurar por 2, 3, 4, 10 anos, né, para compensar essa redução, desde que obviamente as empresas tenham capacidade, né, para aguentar esse tempo, para aguentar esse ano. Então tem essa vantagem, mas é muito impactado, né? De outro lado, rodovias, a gente também percebe um impacto da ordem, eu diria uma queda de 40%, e aí eu estou falando do total, a gente usa o nome, né, uma nomenclatura e um conceito chamado veículos equivalentes, né, para juntar caminhões de vários eixos e automóveis e motos, né? Então eu esperaria algo, né, obviamente que depende de cada rodovia, da ordem de 40% de queda de veículos equivalentes nas rodovias brasileiras. Também muito relevante, mas se mantém ali com 60%, né, do movimento, muito focado em cargas, né? As cargas não caíram tanto e, portanto, as rodovias conseguem se sustentar um pouco melhor. Esse é um aspecto relevante. Do lado ferroviário, né, eu vou setor a setor, como eu falei. Do lado ferroviário, o impacto é menor,
E por que é menor? Porque as ferrovias brasileiras, infelizmente, praticamente não transportam nenhum passageiro, né? Então, se a gente pegar o exemplo da Suíça, que é um país pequeno, né, mas com ferrovias muito desenvolvidas, né, o transporte ferroviário de passageiros é o mais importante, né, trens rápidos, ultra eficientes. No Brasil, infelizmente, ainda que seja um país continental, isso não ocorre. E, portanto, é o transporte muito focado em cargas. E cargas não tiveram impacto, claro que tiveram impacto, mas não tão relevante quanto, né, seria o caso de passageiros. Tá certo? Então eu diria que as ferrovias acabaram, por essas características, ficando um pouco mais blindadas. O mesmo valendo para portos, porque as necessidades, né, não mudaram tanto. A população está confinada, mas as necessidades não mudaram tanto em termos aí do consumo. Então sim, teve impacto, porém eu diria que o setor vai passar por essa. Com isso, concluímos o setor de infraestrutura de transportes. Se a gente olha para saneamento básico, eu também acho que as empresas vão ter que trabalhar algum tipo de benefício, né? Talvez a grande questão seja o benefício que pode ser dado por um não pagamento da tarifa social, pelo não corte da água, né, que é fundamental nesse momento, né, para a limpeza das pessoas. Então, eu diria que as empresas de saneamento elas vão ter que trabalhar isso e vão ter impacto sim em receita muito, talvez não tão importante, mas importante, né, justamente para conseguir dar uma assistência melhor, especialmente para as populações mais carentes. Tá certo? Mas aí vai depender de qual política cada estado vai atender. E lembrando, né, as empresas estaduais de saneamento trabalham num modelo contratual que parece concessão, não é exatamente de concessão, é o contrato de programa. Se a gente pega as empresas privadas, as concessões, aí sim eventuais benefícios para a população mais carentes, talvez, né, também vão ter que ser dados, mas aí isso vai ensejar reequilíbrio econômico-financeiro. Reequilíbrio econômico-financeiro que posteriormente a empresa vai ser ressarcida e da mesma forma que nos aeroportos, se tiver caixa, se tiver um pouco mais de musculatura, ela conseguiria ultrapassar essa situação. Mobilidade, é claro que dependendo do contrato, é muito impactado, né? A queda é muito relevante, então o transporte de ônibus nas capitais certamente vai ter que ser discutido, porque, né, houve uma alteração muito importante do fluxo de passageiros num dia. Né? Claro que quanto mais tempo durar o isolamento, pior vai ser para essas empresas. Tá? Então a energia elétrica é menos impactada também, né? Tudo, né? Distribuição, geração e transmissão. Né? Telecomunicações idem, e creio que aí eu abarquei quase todos os setores, né? E tem alguma coisa mais de infraestrutura urbana, enfim, que eu acho que eu não vou citar aqui. Um tema muito relevante associado a isso, que vale a pena comentar, é a questão de força maior, né? Porque a demanda, em geral, é um risco atribuído ao concessionário dentro da matriz de risco do projeto. Então, um reequilíbrio que favoreça o concessionário ou a caracterização de um desequilíbrio, né, que tenha que ser recomposto a favor do concessionário, ele exige como uma das cláusulas necessárias que no âmbito que o risco atribuído a essa variável seja do poder concedente, né, e não do concessionário. O problema é que a demanda é atribuída ao concessionário na matriz de risco. Né? Daí a importância de se entender a crise do Covid, a crise econômica e a crise sanitária como um evento de força maior. Né? Se isso não ocorrer, não tem reequilíbrio possível, seja em aeroportos, seja em rodovias, seja em ferrovias. Tá certo? Se isso não ocorrer, não tem reequilíbrio possível. Né? Então tem que ser força maior. Veja, é uma situação um pouco diferente do saneamento básico, em que se a empresa, prestadora de serviço de saneamento, decidir não cobrar a tarifa social, não cortar, né, não é exatamente um risco que estava na matriz de risco dela. É uma discussão de reequilíbrio um pouco mais fácil no saneamento, no meu modo de ver. Porém, está caminhando sim, né, a ideia de força maior. Eu acho que isso vai vingar. Para mim, não tem alternativa, é força maior. Né? Se isso não for força maior, o que será? Então, tira das cláusulas contratuais, né, a força maior, porque não tem o que fazer. Né? Se uma crise sanitária e econômica dessa magnitude não é. E lembrando também que, para ser força maior, é necessário que seja um evento imprevisível, que é o caso, né? Seja um evento que as concessionárias têm muita dificuldade de contrapor o seu efeito. Claro, pode haver uma mitigação aqui e acolá, com redução do custo operacional, né? Mas é impossível, né, uma contraposição mais forte
a esses efeitos, né? E tem que ser um evento também com forte impacto econômico. Então, claro, se a gente pega lá o setor de ferrovias, que eu já falei aqui que é menos impactado, e a gente entende que ele praticamente não tem impacto, não é impactado pela crise do Covid, por qualquer razão, aumentou a quantidade de cargas transportadas, o estabelecimento aí de um evento de força maior fica prejudicado, né? Eu diria que está muito claro para aeroportos, muito claro para aeroportos, está muito claro para rodovias, para outros setores um pouco menos, né? Mas então esse aspecto de força maior é um aspecto central, né, para se analisar como é que vai ser a recuperação desses setores pós-Covid. Tá? Então, últimos comentários, eu diria que o setor de aeroportos é um setor que pode ser impactado não só esse ano, mas por um tempo mais longo, né? Então as viagens ficam reduzidas, a gente já está vendo que a gente está fazendo aqui, né, deve aumentar, né? Então as viagens de negócio, daquelas de um dia, né? Eu vou muito a Brasília e volto no mesmo dia, mas é cansativo, é desnecessário, não precisaria fazer, mas existia essa cultura de se fazer viagens desse tipo. Creio que essas viagens acabam. Para mim não é ruim, inclusive para mim é até bom. Para outros, eu creio que muita gente vai concordar comigo também em relação a isso. Tá certo? Mas é um setor que muda um pouco a sua configuração, eu diria para sempre. Outros setores não. Outros setores a tendência é que volte a uma normalidade, talvez dentro de um período de um ano, no máximo aí 1 ano e meio. Certamente rodovias está dentro disso, portos, aeroportos, energia elétrica, telecom. Né? Para não dizer que telecom não mudou muito. Tá certo? Então, eu diria isso. Como que o Estado, os governos podem atuar, né, para mitigar esses impactos? Para fechar aqui a minha resposta. Eu diria, pensando justamente nas possibilidades de reequilíbrio, pensando justamente que as concessionárias precisam continuar subsistindo para continuar prestando serviço público. Eventualmente, isso também já está sendo executado pelo BNDES, né, alguma suspensão de pagamento de dívidas, isso também é bastante interessante. E um último ponto que eu estou, inclusive, trabalhando um pouco nessa discussão, que é o seguinte, existem empresas que têm liquidez, têm dinheiro para pagar suas dívidas, porém, tem o chamado as obrigações de fazer e não fazer, não sei quantos de vocês estão familiarizados com isso, são os covenants financeiros, né? Então, a empresa tem que cumprir esses indicadores e se não cumprir pode haver um vencimento antecipado da dívida. Obviamente que no momento desses fica mais difícil cumprir covenants financeiros. E aí o vencimento antecipado só causaria uma piora da crise, até porque muitos vencimentos poderiam ocorrer e aí não tem garantia para todas as instituições financeiras e aí tem um efeito de bola de neve, né, de avalanche, que piora ainda mais a situação da crise. E é muito triste isso acontecer porque as empresas, como eu disse, na minha hipótese, teriam condições de honrar suas obrigações de serviço da dívida normalmente, só não de cumprir os indicadores. Tá. Bom, eu creio que é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Daniel. Gostaria de agradecer imensamente sua participação. Com certeza foi muito esclarecedor para todos nós. Eu tirei várias dúvidas, aprendi bastante com essa gravação nossa. Tenho certeza que todos os nossos alunos vão adorar, vai ser muito útil. Parabéns pela dinâmica, pela didática e muitíssimo obrigada e conto com você nas próximas vezes.